Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que nós estamos aqui para partilhar a Palavra de Deus no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Nesse dia em que celebramos o sábado da terceira semana da Quaresma. Vamos ouvir com atenção e com fé o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante nós notarmos que no começo do Evangelho, o evangelista Lucas nos diz para quem Jesus contou esta parábola. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Portanto, meus irmãos, os destinatários desta parábola de Jesus hoje pode ser eu, pode ser você. Porque nós, infelizmente, tantas e tantas vezes caímos neste erro, caímos neste pecado de confiarmos na nossa própria justiça, de confiarmos muito em nós e desprezarmos os outros. Fazemos isso quando não praticamos em nossa vida a humildade, quando achamos que somos melhores que os outros. Muitas das vezes achamos isso porque nós estamos na igreja, porque somos religiosos, porque frequentamos há muito tempo, desenvolvemos vários trabalhos, fazemos tantas e tantas coisas, desempenhamos tantas tarefas, trabalhamos na igreja, servimos, somos vistos, somos reconhecidos como pessoas de Deus. Mas muitas das vezes, por mais que o nosso exterior diga isso, por mais que as pessoas vejam em nós isso, muitas das vezes, infelizmente, a nossa prática é diferente. Nós nos orgulhamos disso e nós achamos que nós somos melhores e acabamos desprezando os outros. Jesus, no Evangelho de hoje, nos faz um chamado para a humildade ao contar esta parábola. E interessante que Jesus usa na parábola justamente a oração, comparando a oração do fariseu, portanto de um homem religioso, com a oração de um publicano que era um pecador público. Ao se utilizar da oração para mostrar a importância da humildade, Jesus está ensinando algo muito valioso. Meus irmãos, se nós queremos ser humildes, o caminho mais eficaz, o verdadeiro caminho para desenvolvermos em nós esta humildade é justamente a oração, porque é na oração que nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus.
quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos colocamos em oração, nós estamos reconhecendo que nós, por nós mesmos, não podemos muita coisa, mas que nós dependemos de Deus, da ação de Deus, da graça de Deus operando em nós. Portanto, reconhecemos que não somos nós que fazemos as coisas, mas que se fazemos algo de bom, é em primeiro lugar porque recebemos de Deus esta graça, porque Ele nos concede esta graça. Portanto, a verdadeira oração nos encaminha para a humildade. Diante desta parábola do Evangelho, cabe ainda nós fazermos uma pergunta, para meditarmos ao longo do nosso dia, para pensarmos como anda a nossa vida. Desses dois personagens que Jesus nos apresenta nesta parábola, quem sou eu hoje? Com quem eu me identifico mais hoje? Com o fariseu? Com o publicano? Será que o meu coração está cheio de orgulho? Ou será que eu sou capaz de reconhecer as minhas limitações, os meus pecados e reconhecer na minha oração, que me leva à humildade, a reconhecer que sem Deus eu nada sou? Que Ele nos ajude a cada vez mais sermos humildes e que a oração a qual nós somos chamados a viver de maneira mais intensa nesse período da Quaresma, que a oração nos leve cada vez mais ao caminho da humildade e, portanto, também cada vez mais para perto de Deus. Que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.